Artigo 9º. Gente, do Código Penal Militar, parte geral, o que mais cai é o artigo 9º, beleza? Porque é esse que vai falar aqui sobre os crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares. Então vamos com calma neles que a coisa vai bem. Beleza? Vou dizer para você o que cai em concurso disso aqui e quais são as repercussões das modificações que foram inseridas aqui no Código Penal Militar em 2017, salvo engano, e que trazem consequências até os dias atuais. Então vem comigo que esse assunto é importante, filho. Nos concursos, onde cai parte geral do Código Penal Militar, esse artigo 9º é a matéria, é o suprassumo, é o que mais interessa. Então, vamos lá. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Então nós estamos aqui cuidando de crimes militares em tempo de paz, onde não há guerra declarada. É o que acontece todo santo dia com as polícias militares em serviço. É o que acontece todo dia com as Forças Armadas participando aí de ações, de intervenções em comunidades. Ah, meu Deus, as comunidades, filho. Então, todo dia tem militar cometendo crime militar em tempo de paz, uma vez que não estamos em guerra declarada com nenhum país. Então, vamos lá. Inciso 1º. Olha só. Que crimes são esses? Os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, o inciso 1º do artigo 9º, se você não percebeu ainda, esses são os crimes propriamente militares. Por quê? Porque eles estão previstos apenas no Código Penal Militar ou estão previstos aqui também quando de modo diverso na Lei Penal Comum. Então já dei para você aqui os exemplos. O crime de deserção é um crime que só se encontra no Código Penal Militar. Quando o militar se ausenta por mais de 8 dias injustificadamente do serviço. Só tem esse crime no Código Penal Militar. Ou, então não está previsto na Lei Penal Comum, ou nela previstos de forma diversa no Código Penal Militar, que foi o exemplo que eu dei no primeiro módulo, quando eu falei do crime de furto de uso. Então essa é a definição. Como isso aqui cai em prova, professor? Cai da forma que está aqui, escrito. Então, é o tipo de questão, quando cai parte geral do Código Penal Militar, é transcrição do artigo de lei. Então, decora o inciso 1º, filho. Só que aqui não fala que crimes são esses, mas eu estou te dizendo, esses crimes do inciso 1º são os crimes propriamente militares. Os crimes de que trata este Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum, como, por exemplo, o furto de uso, ou nela não previstos, como, por exemplo, o crime de deserção, qualquer que seja o agente. Então, cuidado com aquela falha que eu já disse aqui no primeiro encontro. Pergunta usual de prova: só militar comete crime propriamente militar? Não, tá falando aqui, ó, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Beleza? Agora, quais são os crimes impropriamente militares? Inciso 2º. Os crimes previstos neste Código e a alteração do ano de 2017 veio com e os previstos na legislação penal quando praticados. Gente, parece que não, mas deu uma ampla repercussão esse dispositivo na lei. Então, crime militar não são só os previstos no Código Penal Militar, também os previstos na legislação penal comum, quando praticados sobre certas circunstâncias. Então, daí vem a pergunta:
Professor, justiça militar pode julgar crime de tortura? Pode, se a tortura foi praticada por militar em serviço. Professor, justiça militar pode julgar abuso de autoridade? Pode, se o abuso de autoridade, com a nova redação da lei, for praticado por militar em serviço. Então, se o crime foi praticado pelo militar nas seguintes condições, ele pode cometer os crimes não só do Código Penal Militar, como ele pode cometer os crimes do Código Penal Brasileiro, beleza? Então, às vezes as pessoas, né, a Polícia Civil principalmente, tem uma dificuldade um pouco grande em entender certos aspectos do Código Penal Militar. O problema é que essa matéria quase não é lecionada em faculdade. Então existe o crime de peculato. Que crime que é esse? Por exemplo, é o servidor público que vai se apropriar ou desviar de coisa alheia móvel que tem ou não a posse. Esse é o crime de peculato, artigo 312 do Código Penal Brasileiro. Mas quando o militar pratica esse crime em serviço, o crime é militar, entendeu? E quem vai julgar é a justiça militar. E se o crime é militar, quem vai apurar é a Polícia Judiciária Militar. É o oficial da PM de plantão que vai ter que instaurar um inquérito policial militar. E não o delegado de polícia instaurar um inquérito de polícia comum para apurar um crime militar. Ele não tem competência para isso. Agora, em regra, o que acontece? A PM instaura um inquérito policial militar, a Polícia Civil, Polícia Judiciária instaura um inquérito policial comum e no final os dois inquéritos são juntados num único procedimento, que seguem, se o crime for militar, para a Justiça Militar, beleza? Então, vamos agora abordar aqui os crimes impropriamente militares. Então, olha lá, inciso 2º, os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal comum quando praticados, a linha A, por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Gente, isso aí me recorda o caso ocorrido no meu bairro do Ipiranga, filho, há mais ou menos 2 anos atrás, um soldado da Polícia Militar que eu conhecia de vista, frequentava o mesmo boteco que eu frequentava. E eu sabia que ele era casado com uma policial feminina militar. Sabia, por comentários lá tal. E aí, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, eu estava em caça, acordando, dia 23 de dezembro, quando ouvi no rádio AM notícia podre policial. Policial militar mata a esposa, policial militar também. Aí a Polícia Civil, não sei o que lá, falei, pode parar. Quem vai julgar esse crime é a Justiça Militar. Professor, mas é homicídio, é crime doloso contra a vida. Mas não é contra a vida de civil, porque militar contra militar, mesmo que de folga, mas se são militares em situação de atividade, quem julga é Justiça Militar. Então, militar que matou outro militar, quem vai julgar é Justiça Militar e não Tribunal do Júri. Beleza? Professor, mas se o militar matar o civil, se for das polícias militares, Tribunal do Júri. Se for militar da União, mas tiver em atividade de manutenção da ordem pública, nós vamos ver isso daí, é Justiça Militar. Calma lá que nós vamos chegar nesse ponto aí, beleza? Muito bom. A linha B, por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, está aposentado já, né, filho? Militar reformado. A diferença entre militar da reserva e reformado é o que da reserva pode ser revertido ao serviço ativo em razão de alguma necessidade. O militar reformado não pode mais ser revertido. Por quê? Porque ele está podre, está velho, não tem mais condição de envergar uma farda. O quê? O Matusalém fardado? Não tem condição, filho, beleza? Ou assemelhado ou civil.
Então, isso aqui diz respeito local sobre a administração militar, crimes ocorridos dentro de quartéis, por exemplo, né? Crimes ocorridos a bordo de embarcações militares, crimes ocorridos em local sujeito à administração militar, podem ser, por exemplo, academias de formação de policiais, podem ser clubes associativos, local sob administração militar. Beleza? Ainda, outro exemplo de crime impropriamente militar, por militar em serviço ou atuando em razão da função. Meu chapa, então toda vez que o PM sobe na viatura, ele está em serviço. O PM de folga na rua é chamado a intervir numa ocorrência. Estão roubando ali. O policial saca a arma. Polícia! Ele está agindo em razão da função. Então ele está sobre a égide, está sob a competência da justiça militar, beleza? Em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Então, se um policial militar agride um civil na rua, causando uma lesão corporal, esse crime é de competência da justiça militar. Se um policial de folga, eventualmente, invoca a condição de policial para fazer uma abordagem policial e extrapola, cometendo um abuso de autoridade, quem vai julgar é a justiça militar, porque ele está agindo em razão da função. Ok? A linha D. Por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, reformado, assemelhado ou civil. Gente, período de manobras ou exercício, normalmente são esses períodos de academia, de curso de formação. Na PM de São Paulo nós tínhamos aí as jornadas, né? Ficar lá uma semana na Serra do Mar, por exemplo, fazendo atividade de combate à guerrilha, treinamento, filho, treinamento, beleza? Período de manobras. A linha E. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sob administração militar ou a ordem administrativa militar. Eu me lembro desses casos quando o policial militar não queria trabalhar. E o que ele fazia? Ele danificava dolosamente a viatura policial militar para alegar que a viatura estava baixada e ele não podia ir trabalhar. Ou então o PM que tinha chilique lá, começava a arrebentar os armários do alojamento lá, essas loucuras, que PM tem muita loucura, né? Então, tá aí, ó, contra o patrimônio sobre administração militar, beleza? A linha F foi revogada, porque se dizia antigamente nessa linha que se o militar praticasse o crime usando arma da corporação, o crime era militar. Absurdo, né? Porque o PM de folga, teve casos aqui em São Paulo, foi assaltar a padaria com a arma da PM. Aí dizia a linha F que em razão da arma ser da PM, o crime era militar. Por isso ela foi oportunamente revogada. Então, PM de folga praticando crime com arma da corporação ou veículo da corporação, o crime é comum, não é crime militar, não está em serviço. Beleza? Muito bem. Inciso 3º. Os crimes praticados agora por quem? Pelo pessoal que está aposentado, filho. O Código Penal Militar pega até os velhos. Por militar da reserva ou reformado. Vê se tem cabimento um negócio desse. Militar aposentado cometer crime tem que levar uma cacetada no crânio. Não é? Ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1º e inciso 2º, mas também nos seguintes casos, filho, militar da reserva ou aposentado. A linha A, contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Uma vez fui atender uma ocorrência, eu era primeiro-tenente, um capitão da PM aposentado, um velho bêbado, aí criando problema. Cheguei lá e falei assim: "Ê, capitão, dá uma segurada aí, irmão. Tá doido, porra?
Entende? Apesar de eu não poder dar voz de prisão em flagrante para ele, porque ele é meu superior hierárquico, eu não podia deixar ele quebrar as coisas. Aí eu fui tentar conversar com ele na boa, começou a dar um chute na viatura, quebrar a viatura, falou, esse é o velho desgraçado, sentei o sarrafo. Trau! Que eu adoro bater em velho. Tem coisa que eu gosto de bater em velho. Trau! Porque é velho sem vergonha. Beleza? Crime contra o patrimônio. Ou ainda, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade, ou contra funcionário de Ministério Militar, ou da Justiça Militar, no exercício da função inerente ao seu cargo. Então, eu já vi caso de militar aposentado em clube dos oficiais da PM agredir lá um oficial da ativa, crime militar. Discussão por causa de pinga, né, que acontece muito, né? Já vi militar aposentado sendo julgado no fórum desrespeitar lá o oficial de justiça da Justiça Militar, crime militar, beleza? Muito bem. A linha C, contra militar em formatura. O que o reformado tem que ir lá encher o saco? Ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento ou acantonamento ou manobras. Lá vai o velho aposentado encher os picuá lá. Ou a linha D, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia a preservação da ordem pública, tropa de choque, eventualmente atuando, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitada para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Então, gente, quando essas alíneas caem em prova, se está previsto lá no edital do seu concurso o artigo 9º, é bom que você fique aí de butuca em relação a esses parágrafos do artigo 9º, principalmente lá no início que nós vimos os crimes propriamente militares, os crimes impropriamente militares. Agora, atenção! Atenção! Parágrafo 1º. Os crimes de que trata este código, este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Então, calma lá. Então, no primeiro momento nós temos aí polícias militares, os crimes de homicídio, os crimes de infanticídio, os crimes de auxílio, instigação, induzimento ao suicídio ou à automutilação, os crimes de aborto, esses crimes dolosos contra a vida, competência do tribunal do júri. Então, se o PM matou lá o fulano em serviço, execução, tribunal do júri. Beleza? Mas o senhor falou algo sobre crime militar de homicídio praticado por Forças Armadas. Calma aí, esse é o top da questão aqui. Olha o que diz o parágrafo 2º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto. Então, amigo, moral da história, PM que em serviço executar um civil, tribunal do júri. Militar das Forças Armadas que matar um civil, Justiça Militar da União, se o crime ocorrer nas seguintes circunstâncias. Então vejamos, inciso 1º, que é o que você está vendo constantemente aí, ó. No contexto do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. São esses deslocamentos de tropa das Forças Armadas para contenção de greve das polícias militares, por exemplo, greve de polícia civil, PCC plantando lá o terror. Inciso 2º, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, mesmo que não estando em guerra. Eu me recuso
recordo, não faz muito tempo, acho que tem 1 ou 2 anos atrás, o absurdo dos absurdos. Eu fui de Marinha de Guerra, quartel dos fuzileiros navais do Rio de Janeiro. Segundo consta, estava tendo uma aula de educação física no campo de futebol. E os traficantes do morro estavam incomodados com o barulho da aula de educação física e dispararam rajada de metralhadora nos fuzileiros navais. Olha o absurdo! E se um fuzileiro naval, antes disso, desse um tiro na merda de um traficante desse, ia parar no tribunal do júri. Agora não. Se o fuzileiro der um tiro num traficante merda desse, vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Você sabe que muitos dos meus homicídios eu fui julgado pela Justiça Militar. Graças a Deus. Porque ser julgado pelo Tribunal do Júri, filho, é um negócio complicado, hein? Quem tá lá no Tribunal do Júri? A vovó Clotilde está lá. Ah, não é? Tá lá o pipoqueiro do Satanás. Tá lá, quem mais? O noveleiro da Rede Globo, tá lá também. Quem mais tá lá? Tá lá o youtuber, tá lá. O Tribunal do Júri é muito eclético, formado por diversas pessoas, filho. São muito levadas pela mídia. De repente, pinta a caveira do militar lá, ó. Crau, se fudeu. Já a Justiça Militar é mais criteriosa nesse sentido. Não que ela venha a acobertar crime, lógico que não, mas ela é mais sensível. Além do que, tem que se levar em consideração que Forças Armadas, quem que é o militar ali, cara? É o conscrito, 18, 19 anos de idade, é uma criança. É uma criança. Você deu um fuzil na mão de uma criança, entendeu? Então, e outra, a preparação do conscrito de Forças Armadas não é igual à preparação do militar do Estado. O cara, para formar um soldado da PM hoje, aqui em São Paulo, é 1 ano, porra, né? Quanto tempo o conscrito tem de instrução, mete um fuzil no braço dele e põe ele para patrulhar na rua. Fazer serviço de polícia que não é serviço dele, entendeu? Polícia não é qualquer um que faz. Tem que estar inteirado com normas, com técnicas, com ramos do direito, entendeu? Então tem que ser mesmo visto de forma diferenciada o julgamento do militar das Forças Armadas. Beleza? Bom, mas para concurso, moral da história. PM matou civil, crime doloso contra a vida, Tribunal do Júri. Militar da União matou civil, não será necessariamente julgado pelo Tribunal do Júri, vai ser julgado pela Justiça Militar da União, se o crime acontecer nessas circunstâncias que nós estamos falando aqui, beleza? Porque se amanhã um soldado do Exército de folga matar um civil, Tribunal do Júri. Mas se ele estava aqui numa dessas ações militares, e não termina aqui, ó, inciso 3º, atividade das Forças Armadas de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, essas leis de garantia, LGO, né, que a gente vê demais aí, o Bolsonaro está lançando mão de diversas, né, o Temer usou também, é isso aí, ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais. Esse artigo 142 foi esse que foi polemizado há um tempo atrás. Qual é a real atribuição das Forças Armadas? Onde uns juristas diz que elas têm que agir sob comandamento a pedido dos poderes legislativo, judiciário da República, o executivo, que ela não pode inferir para restabelecer a ordem constitucional. O Supremo disse que não, mas o jurista Ives Gandry Martins, grande jurista, disse que sim. Aquela polêmica, qual que é a atribuição das Forças Armadas do Brasil? Está aí, no artigo 142, notadamente velar pelos valores constitucionais. Beleza? Mas também aqui, ó, também vai ser julgado pela Justiça Militar da União.
o Código Brasileiro de Aeronáutica, que tem a ver com o abate de aeronaves transportando drogas que querem entrar no Brasil. Se o piloto da FAB derrubar o avião, Justiça Militar da União. A linha B aqui é Lei Complementar do Exército, a C é o Código de Processo Penal Militar e o Código Eleitoral, quando as Forças Armadas são concitadas para essa finalidade. Beleza? Então, mano e mana. A linguagem dos jovens. Ai, mana. Decore esse artigo 9º. Todo concurso público para a Polícia Militar, onde pede parte geral, decore esse artigo 9º. Crimes propriamente militares, crimes impropriamente militares. Lembra, Polícia Militar matou civil, Tribunal do Júri. Forças Armadas matou civil, nessas circunstâncias, quem julga, Justiça Militar da União. Outra lembrança importante, com a modificação da lei, pode a Justiça Militar julgar crimes comuns? Pode. Pode julgar crime de tortura, pode julgar crime de abuso de autoridade, pode julgar crimes de competência da justiça, quer dizer, de competência não, previstos na lei penal comum, se praticado pelos militares em serviço, de folga, agindo em razão da função, local sob administração militar. Atenção. Agora, o que menos cai é esse artigo 10. Vamos só dar uma solapada aqui. Crimes militares em tempo de guerra. Aliás, esses crimes nem costumam cair em concurso para as polícias militares, beleza? Mas olha lá. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra. Inciso 1º, os especialmente previstos neste código são os crimes de espionagem, tem crimes de cobardia, tem crimes de ordenar invasão estrangeira sem autorização e por aí vai. Inciso 2º, os crimes militares previstos para o tempo de paz. Só que em tempo de guerra tem a pena agravada, o julgamento é diferente, beleza? Inciso 3º, os crimes previstos neste código, embora também o sejam, com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados por qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação e eficiência de operações militares. Inciso 4º, crimes definidos na lei penal comum especial, embora não previstos neste código, quando praticados em zonas de operações militares. Gente, esses incisos aqui, vou falar para você, isso não cai. Crime militar em tempo de guerra, nós estamos falando aqui para cumprir tabela, mas para concurso da PM pode descartar isso daí. Então, meu filho, o que você vai caprichar é o artigo 9º. Capricha nesse artigo. Do artigo 1º ao artigo 8º, aplicação da lei penal igual o Código Penal brasileiro. Teoria da atividade, teoria da ubiquidade, princípio da legalidade, lei excepcional temporária, mesma coisa do Código Penal brasileiro, beleza? Agora o artigo 9º, esse é chupeta. Não esqueça disso que eu falei. Beleza? Força e honra, tamo junto, nego. Segura essa manga. Trau!